Isso aí, estamos de volta. Dá uma conferidinha aí no seu celular. Estou sempre falando isso, né? Eita, esse pastor é meio chato. Não fica triste comigo, não. Fica contente. Né? Dá uma conferidinha aí no seu celular, para ele não te incomodar. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque a gente tem a tua palavra e ela é fiel, e o Senhor é fiel à tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos aqui que cada uma das sementes que têm sido lançadas nessa noite e as que serão lançadas, nós guardaremos. Essa é a nossa declaração de fé. Guardaremos a tua palavra no nosso coração. No nome de Jesus, nós oferecemos aqui o nosso coração como terra fértil, terra boa para receber a tua palavra. Em nome de Jesus e para frutificar 100 por 1 para a tua glória. É a nossa declaração de fé. No nome de Jesus. Você pode declarar comigo? Eu ofereço o meu coração como uma terra boa para a tua palavra, Senhor. Eu não vou desperdiçar nenhuma semente que vai cair no meu coração. É isso aí. Glória a Deus. Bom, de manhã eu estava conversando sobre situações que a gente passa. Não sei quem não estava aqui de manhã. Mas eu li o primeiro capítulo de Tiago aqui com a igreja, com vocês. A gente leu o primeiro capítulo e foi conversando. E eu queria essa noite também conversar. A gente tem navegado aqui numa série que é de cura. Por que a gente tem falado de cura? É porque está no meu coração. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a palavra, a pregação de Cristo. Então, se a gente ouve cura, aquilo ali vai gerar fé no nosso coração. Então, se você lê a respeito de cura e leia a palavra. Se você quer crer na palavra, a maneira de você crer na palavra é exatamente lendo a palavra. Lendo a palavra. Eu até converso, às vezes brinco, falo que Deus tem prazer, crente tem que ter prazer na leitura. Esse negócio de crente que não gosta de ler não está legal, não está alinhado com Deus. Como é que você sabe disso? Porque ele deixou escrito. Ele não deixou um videolivro, audiolivro, ele não deixou isso, né? Ele deixou a palavra escrita. Você pode assistir uma pregação, boa pregação? Pode. Você assiste, vai ouvir um áudio, ouça uma palavra. Agora, se você tem condições, tem tempo para ouvir, sei lá, 2, 3 mensagens, tire um tempo, uma parte desse tempo, para você mesmo ler a palavra. Peça a direção ao Espírito Santo e leia. E comece a meditar, confessar, declarar aquela palavra. Porque essa palavra ela é escrita para você e para mim também. Você entende? Essa Bíblia é Deus falando para mim e para você. Deus fala para mim e para você. E é Deus, sabe? A gente, às vezes, eu falei isso de manhã, estava falando na aula da Atos, segunda-feira, sobre que submissão e autoridade, tem que ser nessa ordem. Alguém que quer ter autoridade, primeiro ele tem que se submeter. Ninguém que não entende submissão vai ter autoridade. Então, Jesus deu esse exemplo. Ele se humilhou, obedeceu, se humilhou até a morte de cruz. Então, ele foi submisso à missão que Deus deu, foi submisso à ordem de Deus, aos desígnios do seu Pai. E aí fala, por isso Deus o exaltou sobremaneira, é o que está escrito lá em Filipenses, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Então, eu quero crer na palavra, a palavra vem por ouvir. Então, pare um tempo, leia a palavra, peça ao Espírito Santo para te dirigir, tome posse do que está escrito aqui, porque foi escrito para você, cada palavra, cada palavrinha que está aqui foi escrita para você. Deus, com todo carinho, com todo zelo, através de séculos, Ele separou essa palavra para você. Amém? Você crê nessa palavra? E a gente tem falado sobre cura divina. Eu deixo sempre esse e-book aí para você ler com calma. Ler, depois você pode baixar. É só quem quiser tirar foto, pode tirar. Depois pode ir no site heliopeixoto.com também e pega lá. E a gente estava falando sobre Tiago, mas eu quero falar de cura. Por quê? Porque muita gente está nesse estágio aí, ou passa por esse estágio, em alguma circunstância da vida. Está lá cavando, às vezes está chegando, mas desiste. E a palavra de Deus diz para mim e para você, nós não somos daqueles que retrocedem. Você pode dizer comigo? Eu não sou daqueles que retrocedem. Deus não se agrada quando a gente volta atrás. Porque eu botei a mão no arado, agora eu não vou voltar para trás. A gente cantou aqui, vou avançando, e eu vou avançar.
A gente canta, não importam as circunstâncias. Então tá, o que a gente canta é uma verdade, mas não basta ser verdade, tem que ser uma verdade estabelecida no meu coração. Tem que ser verdade para mim, eu tenho que crer nessa palavra, eu tenho que crer no que Deus diz. Por isso a Bíblia começa falando, está escrito aqui, né? Hebreus 10, 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Nós somos da fé, você é da fé. O que é fé? Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Fé, não vou passar aqui não, tá? Fé é a certeza, diga certeza, certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Contra fatos não há? Então, se a fé é um fato, não tem argumento. Eu creio e acabou. Não tem argumento. Ah, mas eu acho. Se as mensagens que a gente tem pregado, falando de cura, estão incomodando, segura um pouquinho. Segura um pouquinho, não fala nada. Vai para a palavra, lê, vê tudo que a gente está colocando de versículos e medita nela. Porque uma coisa é, mas eu não creio assim, tá bom, mas é um direito de qualquer um não crer. Mas a Bíblia está falando, e a gente tem que ter esse entendimento. Ninguém vai questionar se você é crente, se você não é crente, se você é salvo, se não é salvo. Nunca vai ser uma palavra de condenação. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz um desconforto, às vezes, sim. Não é um desconforto maligno, não, mas é porque se a gente está pensando de outra forma, a gente é convidado a ser moldado à palavra e passar por um molde. Um molde muitas vezes dói, mas o que dói é a carne, não o espírito. Você é nova criatura, eu também. Mas a gente está sendo aperfeiçoado, e aperfeiçoar é assim, ó, se tivesse uma ponta aqui, isso aqui tem que ser aperfeiçoado, tem que ser limado. Tem que ser limado. E tem um processo, a gente não pode desprezar o processo. A gente não pode desprezar o tempo. A gente não pode desprezar isso. Porque a gente não se submete, muitas vezes, ao tempo. Os problemas surgem através de uma semeadura de longos anos. E aí depois a gente quer resolver em 3 dias. Não é assim que funciona. Eu preciso ser construído por dentro. Eu preciso ter a palavra dentro de mim, como verdade para mim, para que quando eu abrir a minha boca, sair verdade. E não só sair verdade, porque uma verdade não praticada, a gente falou isso de manhã, hoje aqui também, uma verdade não praticada não vai fazer parte de quem eu sou. Se eu não pratico, não adianta nada. Eu leio aqui e eu creio, eu digo que creio, que meus filhos são herança do Senhor, e depois eu olho, uma peste, não adianta. E aí eu creio que a minha esposa, quem acha, né, uma coisa maravilhosa, eu achei a minha esposa, a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa, a Bíblia fala tanta coisa, fala do marido que tem que cuidar da sua esposa, mas aí em casa, como é que eu trato a minha esposa? Então a Bíblia fala de prática, é coisa de prática. A Bíblia chama a gente para praticar, porque se eu não for operoso praticante, eu vou ser como aquela pessoa que vai para o espelho, mas daqui a pouco eu saio e esqueço de quem eu sou em Cristo. E a prática é amanhã, na segunda-feira, quando você for para o trabalho, ou daqui a pouco quando você voltar para casa, eu também. E a gente tem coisas para tratar, mas Deus nos chama para a gente ser cheio do Espírito só aqui? Não, é hoje, amanhã e depois, e depois, e depois. Amém? Alguém diga amém. Para praticar a palavra hoje, amanhã e depois, o que sai da minha boca? Eu quero vida, mas aí quando eu abro a boca sai morte. Eu quero saúde, eu abro a boca e está saindo doença. Eu quero paz, eu abro a boca e está saindo guerra. Eu quero amor, e eu abro a boca e está saindo o que? Ódio. Não posso, não dá, gente. E a gente tem que ser honesto com a palavra, porque a gente quer resultados. Quem não quer resultados aqui? Todo mundo quer resultados, mas tenho sido eu praticante daquilo que a Bíblia diz para eu ser. Porque o conselho de Deus, na verdade, é uma ordem. Não é conselho. A gente aqui não tem a perspectiva de que significa ser Deus. Ser Deus, Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, de eternidade a eternidade.
tudo está debaixo das suas mãos. Não tem nada que não esteja sob seu controle. Deus é Deus. Não há vida fora da presença dEle. Ele é o Senhor de todos. Ele é majestoso. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo está nas mãos dEle. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele fala e tudo se dobra à palavra dEle. Esse é Deus. Quando um chefe fala, as pessoas correm para fazer o que o chefe manda. Agora, Deus fala e eu acho que é um conselho. Se eu quiser fazer, eu vou fazer? Não. Agora, além disso, esse Deus Todo-Poderoso, Ele te escolheu para ser filho dEle. Ele te escolheu, em Efésios, quando você vai lendo Efésios, capítulo 1, você vai ver que Ele te escolheu nele, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensíveis nele, em Cristo Jesus. Ele habita em você. Então, eu sou filho. Eu sou filho. E aí eu percebo, isso tem que aumentar mais ainda em mim a gratidão, o senso de gratidão, para eu, quando ouvir a voz do Espírito Santo, eu atender o que Ele está dizendo. Porque se a gente quer, e Deus não veio para que a gente tenha resultados, não, sabe? Não é isso. Deus não veio para resolver problemas. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância. É mais do que o que está aqui agora, é aqui agora e a eternidade já começou. A eternidade já começou. Eu queria que você gravasse no teu coração. A vida eterna já começou. A vida eterna é essa, conhecer a Deus e a quem Ele enviou, que é Jesus Cristo. Você já tem Cristo no coração, a vida eterna já começou. Mas é mais do que daqui para daqui a 2 anos, 10 anos. É para a eternidade. Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Em que aspectos? Em todos. Mas Ele não veio para livrar a gente de problemas, porque nesse mundo tereis aflições. Mas fica animado, porque Ele venceu o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. Então é de fé em fé que você vai, de glória em glória que você vai, de vitória em vitória que você vai. Você não cantou isso da boca para fora. Amém? E fé. Então eu tenho que ter fé. Fé é a certeza das coisas que eu espero. Convicção de fatos que não vejo, mas é fato. Eu não estou vendo, mas é fato. Então, quando a gente fala de cura, a gente está falando de algo que foi estabelecido na cruz, que é um fato. Por isso, a gente olha lá esse primeiro versículo de Isaías 53, o que ele diz? Quem creu na nossa pregação? Eu fui muito abençoado hoje na aula do Alfa, no início, eu assisti o início da aula, Jailson me abençoou demais, porque ele começou a falar de fé. Mas ele falou de crédito. Quem deu crédito? Eu não sei você, mas assim, provavelmente você fica ofendido quando alguém não dá crédito à sua palavra, ou não fica? Você não fica chateado quando você diz alguma coisa e a pessoa não dá crédito ao que você está dizendo? Agora, imagina Deus. Por isso, o profeta começa dizendo, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Eu creio. Você crê? Eu creio. E a cura, ela faz parte dessa obra redentora de Cristo, porque Ele tomou o seu lugar. Quero colocar isso no seu coração, gente, porque da mesma forma que Jesus Cristo, Ele tomou o meu lugar e o seu lugar para você ter vida eterna. Você tem vida eterna? Você crê que você tem vida eterna? Você crê que você fechando os seus olhinhos, você vai permanecer vivo? Porque ainda que morra, viverá. Que Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha aí. Então você crê na vida eterna. A mesma substituição que te deu essa vida eterna é a substituição que levou o que estava destinado para você de doença. É a mesma substituição. A mesma substituição que Jesus fez para você dizer, eu tenho a vida eterna, eu sou salvo com toda a segurança, é a mesma substituição que Ele fez na cruz, para você ser curado. Amém? Alguém diga amém? Alguém diga amém. É a mesma substituição, é o mesmo trabalho. A mesma substituição que Ele fez para você ter os seus pecados perdoados, ser santo. E o pastor falou aqui, ser justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? É a habilidade que Deus me deu de permanecer na presença dEle, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido, porque Ele apagou. Ele apagou. Quando eu falo de pecados passados, vou falar de pecados passados para Deus, Ele deve falar assim, do que Ele está falando, gente? Porque Ele disse, está escrito na palavra em Hebreus, jamais me lembrarei dos seus pecados para sempre. Hebreus 10, está lá, Hebreus 10, 17. De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre.
Voltando para Hebreus 11, versículo 2 diz: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quero declarar que pela fé você também vai obter bom testemunho. Pessoas vão olhar para a tua vida, para resultados na tua vida, para comportamento seu, porque fé não é dizer, fé é um comportamento. Fé são atitudes que revelam em quem a gente crê. Fé é o meu dia a dia. A minha fé é como as pessoas olham o meu relacionamento dentro de casa, meu relacionamento no trabalho, a minha postura diante das circunstâncias. Isso é que revela a nossa fé. Porque senão eu vou falar, mas aí, cadê o comportamento que fundamenta tudo isso? Então, fé são comportamentos, fé é um comportamento, é um estilo de vida. E Deus está chamando a mim e a você para esse estilo de vida. Quem está habilitado para esse estilo de vida? O justo. Você é justo, amém? Então, a gente está habilitado para esse estilo de vida. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, está na minha Bíblia. O visível veio a existir. Você está com uma questão de saúde, você está enfrentando uma questão de saúde, o que você faz? O que faz? Já orei. Como é que você orou? Que às vezes eu e Ludmila, a gente conversa aqui, às vezes a gente, na pregação, diz o que fazer, mas é importante a gente dizer como fazer também. Por isso, de vez em quando, eu oro a palavra com você, porque a gente fala assim, vamos orar a palavra. É orar a palavra e se apropriar dela. Certamente, Jesus, muito obrigado, porque, sem dúvida, essa enfermidade já foi levada. Sem dúvida, eu creio. E quando você vai dizer isso? Todo dia, gente. A gente é que tem que se questionar. A Bíblia fala, lá em Romanos 3, 4, assim, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu quero crer que a questão é sempre a terra, não é a semente, a palavra é a mesma. Mas o que acontece naturalmente é o seguinte, a gente vê circunstâncias, a gente vê circunstâncias acontecendo, por que o ser humano tem mais facilidade para ver o fulano que não deu certo do que para olhar o outro que deu certo? Está com uma circunstância, um problema, uma enfermidade que está atacando a tua saúde. Eu gosto de falar assim, a enfermidade que está atacando a tua saúde. Você tem saúde, amém? Em casa, você tem saúde. Mas aí, você está lá e você vê casos semelhantes de outras pessoas. Cara, você não é igual a outras pessoas, você é único. Por que você vai ver o outro que morreu? Por que você vai ver o outro que ficou assim? Por que você não olha o outro que foi curado? Por que você não olha o outro que saiu dando glória a Deus? Por que você não olha a palavra? Tem sido esse o meu comportamento? Tem sido esse o meu comportamento? Eu estou batendo um papo com você, posso, né? É uma conversa. Estou vendo circunstâncias. A gente não vai olhar o outro, vai olhar para a palavra, vai olhar para o nosso coração. Porque cada terra é uma terra, cada ser humano é um universo. E eu não tenho habilidade, eu não tenho habilitação para avaliar você. Eu não posso me colocar no seu lugar, porque eu não sou você. Você tem um DNA completamente diferente do meu. Por isso não há aconselhamento sem Bíblia, porque senão vira bate-papo, vira conversa. Mas não, aconselhamento tem que ser o que Deus diz, porque, o que eu penso, quem sou eu para dizer, no teu lugar eu faria isso? Eu não estou no teu lugar, eu não sei onde está doendo, eu não estou sentindo a tua dor. Por mais que eu me coloque, eu não vou sentir. Mas eu sei quem sente a sua dor, porque Ele levou nas costas dele a sua dor. Eu sei que Jesus fez isso, eu sei que Ele sofreu, eu sei que Ele se colocou no meu lugar e no seu lugar. Então vamos para a palavra, o que diz a palavra? Wellington, ainda não estou convencido disso, então seja convencido, se humilhe diante da palavra. Porque a gente vai ver assim, não estou vendo o resultado, não estou vendo isso, mas vai desistir, vai para onde? Vai para onde? O que você vai fazer? Vou me entregar então, é isso? Não, não vai se entregar. Você não é daqueles que retrocedem. Se ainda não está crendo, então se dobre a palavra. Se ainda não está crendo, passe mais tempo lendo. A gente precisa ser sincero, sabe? Com a gente mesmo e com a palavra.
antes de dizer assim, não é assim, não creio. Espera aí, quanto tempo eu passo do meu dia meditando naquilo que está me atormentando, naquilo que está, com relação àquilo que está me atormentando? O que a palavra diz? Se é uma situação de enfermidade, a gente está falando aqui de cura, mas isso vale para tudo. Mas vamos lá, é uma enfermidade me atacando. Quanto tempo eu passo do dia falando sobre a palavra de Deus em relação àquilo? Vamos ser bem franco, não responde para mim, mas medita nisso. Estou querendo, não é uma palavra de acusação, sabe? Mas de despertamento. De despertamento. Porque Satanás não gosta de você. Você não sabia disso, fique sabendo agora. E que bom que ele não gosta de você. Sabe por que ele não gosta de você? Porque você não pertence a ele mais. Já foi um dia, mas ele te resgatou. Agora você pertence a Jesus Cristo. E a gente não está numa luta, onde está lá o octógono, você assiste lá um MMA, um boxe, está lá qualquer luta que seja, que o cara dá uma gravata e chega daqui a pouco, você não resiste mais, aí você bate, ele vai soltar. Não tem essa, não. Você não está numa luta que, não, agora vamos parar, vamos dar uma folga aí, para respirar. Bate o sininho aí, para a gente poder ir para o canto, cada um para o seu canto e respirar. Não tem isso, cara. Então, como é que você vai expulsar um demônio? Está lá expulsando, deu 5 minutos, peraí, ele tem que ir no nome de Jesus. Mas peraí, deixa eu tomar uma água e vai deixar ele. Não dá. Você vai mandar expulsar, enquanto não sair, você vai determinar aquilo ali no nome de Jesus e ele vai sair. Amém? A doença é maligna, gente. Se a doença está te afrontando a palavra de Deus que está em você, como é que você acorda? Falando o que sobre a sua saúde? Como é que você acorda? O que você tem declarado sobre a sua saúde? O que você tem falado sobre a saúde? Avalie se você fala mais sobre o problema ou se fala mais sobre a solução. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo, porque a gente vive daquilo que a gente fala. Estou batendo um papo com você. O que está no meu coração de falar, de estar esse mês todo falando de saúde aqui à noite, de cura, é porque eu entendo, está no meu coração, que a gente precisa ouvir, tudo aquilo que a gente ouve mais é aquilo que se manifesta. Mas eu preciso de um trabalho que eu tenho que fazer, e você também, amanhã, e depois, e depois, e depois. O que eu ouço mais? Você não sabe, Wellington, isso aqui está me atormentando, então você deve estar ouvindo muito sobre isso, porque é o que tem que fazer. Porque se o problema é grande, a medida do remédio também tem que ser. Não é assim? Você vai num hospital, vamos falar naturalmente, aí se a questão é mais grave, o que o médico faz? Não, deixa ele aqui, vou injetar na veia. Você precisa de palavra na veia. Se a questão é séria, você precisa de palavra na veia. Se a questão é urgente, você precisa de palavra ali. Precisa ficar ali, parado, meditando, parado, recebendo, parado, falando sobre essa questão. A questão é família, você precisa de remédio na veia. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. E é muito sério. É muito sério. Posso garantir que cada um de vocês aqui tem um milagre para contar, não tem? Fala aí, não tem? Você tem milagre na sua vida. E quanta gente... Agora, então, não é para a gente ter dúvida. Porque se ele já fez uma vez, ele vai fazer de novo. E vai fazer. Agora, a fé que eu tive quando ele fez, não serve para fazer agora. Agora eu tenho que continuar crendo. A fé que eu tive lá 1 ano atrás, há 5 anos atrás, eu preciso ter hoje. Mas eu preciso ser honesto comigo mesmo. Porque eu quero ver resultados, eu quero ver a manifestação. Mas a palavra está sendo encontrada no meu coração. A palavra está sendo encontrada, quanto tempo eu gasto? Quanto tempo eu gasto falando do problema? Em comparação ao tempo que eu gasto, se é que eu gasto, falando do que Jesus fez na cruz. Quanto tempo eu gasto conversando com Ele, não sobre problema, mas entregando a palavra de Deus para Ele mesmo. Quanto tempo eu gasto meditando nisso, falando, medita. Porque Deus falou para Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, se não me engano é 8, fala assim, medita, fala das palavras dessa lei, Josué, fala, e medita nelas de noite. Fala, Josué, fala, Josué, fala, Josué. Sabe por quê? Quando você fala, a primeira pessoa a ouvir é você. Quando você fala, você se torna consciente. À medida que você vai falando e repetindo, você vai se tornando consciente daquilo que você está falando. E aquilo daqui a pouco vai ser uma verdade para você. E vai te levar à prática daquilo. E tem que praticar. A Bíblia está falando, Deus mandou para Josué, a ordem de Josué para Josué não é diferente da ordem para mim. Então eu tenho que falar. Mas quanto tempo eu gasto? O que está saindo da minha boca está saindo para edificar?
Quanto tempo eu acordo e eu sei que tem uma batalha contra o teu corpo? Tem uma batalha? Então você acorda de manhã e você já acorda em posição e dizendo, olha, meu corpo funciona. Em nome de Jesus, olha, enfermidade eu te repreendo nesse dia, hoje, amanhã eu vou te repreender se você insistir. Você já foi vencida. É assim que eu acordo, declarando saúde sobre os meus ossos. É assim que eu acordo, declarando saúde sobre minhas glândulas, sobre meu rim, sobre meu fígado, sobre meu pulmão. Porque se você está enfrentando uma batalha, essa batalha tem que ser vencida, e já foi vencida. Mas eu só experimento a vitória a partir de posicionamentos que eu tomo. A gente não experimenta a vitória sem um posicionamento. A gente não experimenta a vitória sem seguir a ordem de Cristo, sem seguir a direção dele. Não vou experimentar mesmo se não tiver a prática da palavra. Amém? Passa, não está passando aqui? Eu creio. Parece até grosseria, né? Isso daí. Faz bem, até os demônios creem e tremem. Parece até meio grosseiro, né? Falar assim. Mas eu creio. Deus não quer que a gente acredite na palavra dele. Porque se a gente for olhar para esse versículo de Tiago, crês tu que Deus é um só? Todo mundo crê, não crê? Isso. Aí ele diz, faz bem. Até os demônios creem e tremem. Então, o que é fé? É só crer nesse sentido? Fé é um comportamento. A minha declaração de fé é como eu vou lidar com a situação. Porque eu e você teremos problemas. Foi falado aqui do homem que constrói a casa, 2 homens. Um construiu na areia, outro na rocha. A tempestade veio para os 2. Permaneceu e permanece quem está na rocha. A rocha é Cristo. Então, como é que eu creio? Eu creio através da minha declaração, creio através das minhas atitudes, creio através de posicionamentos, que é o que está sendo falado aqui às quartas-feiras. Posicionamentos. A gente não pode só começar bem, é começar bem e terminar bem. Quarta, a Cláudia falou de um camarada, Demas, chamado Demas. Ele lá começou bem, mas depois abandonou. Não vamos abandonar, amém? Não vamos abandonar. E é para a gente se inspecionar e ver assim, o que está saindo? Os resultados que eu quero, as atitudes que eu tenho tomado, elas é que me conduzem a isso? Será que eu preciso de mais um esclarecimento? Vou para a palavra. Vou buscar tudo que diz, vou acordar. Se tem uma enfermidade tentando atacar minha saúde, meu corpo, eu tenho que acordar já mandando essa enfermidade para longe. E durante o dia, se ela incomodar, eu vou mandar para longe de novo, porque eu não vou parar. Se ela insistir, eu também não vou parar, e eu não vou desistir, e eu vou vencer, e ela vai ter que ir embora. Mas é um comportamento, mas é uma declaração, mas é um posicionamento, e Deus está chamando a gente para esse posicionamento. Às vezes a gente espera posicionamento de outros. Não é problema chamar aqui as pessoas, já fizemos uma vez ou 2 aqui isso, eu tenho orado sobre isso, pedido direção a Deus sobre isso. Vou chamar aqui as pessoas, vamos orar. Está doente? Não fica em casa não, porque não é isso que diz a palavra. Está doente? Tem alguém doente? Vem para cá, chame os presbíteros e orem, põe as mãos. É isso que a palavra de Deus diz. Diferente do mundo. Diferente do mundo. Amém? Vou passar o óleo ungido, e aliás, óleo não é para passar em carro. Aliás, tem o óleo de carro próprio para o carro. Tem óleo próprio para o carro. Sabe, a gente precisa ter esse entendimento. A unção do santo já está sobre nós. Mais do que um pastor, alguém te chamar aqui, tem poder nisso, sabe? Ali está na palavra, está fundamentado na palavra. Mas Deus está chamando você para você crer e manter a cura em você. Para você crer e não só manter, além de manter, você também ser anunciador daquilo que Deus fez na sua vida, vai fazer e você levar para outros. Para você poder abrir a boca em fé e declarar aquilo que Jesus fez na cruz. Se ainda não está bem ajustado no coração, vai ficar bem ajustado. Dá um tempo, mas dá um tempo para a palavra. Dá um tempo para meditar na palavra, para dizer, Espírito Santo, eu ainda estou desconfortável com isso, mas eu quero o teu ensino. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina, Espírito Santo. Porque está na Bíblia, eu sei que é verdade, mas eu não quero dizer que é verdade só porque está na Bíblia, só por clichê, ou porque até creio, mas ainda falta alguma coisa dentro de mim. Espírito Santo, socorro, me ajuda, me ensina. E Ele vai te ensinar.
Ele vai ajustar, Ele vai moldar dentro de você isso. Porque Ele é o professor maravilhoso, Ele é tudo. Porque a palavra é dEle, porque você é dEle, Ele habita em você. Amém? Estou bravo não. Amo vocês. Amo vocês. Então, fé é isso aí, é um estilo de vida proposto por Deus. E a minha ação, as minhas palavras vão apontar para a minha crença. As pessoas vão saber e sabem quem você crê e quem eu creio através do meu dia a dia. Através da nossa posição. Está todo mundo dizendo que não, mas você tem uma inspiração, algo em você, o Espírito Santo dizendo que não, é sim. Então é sim. E você vai na contramão? Vai na contramão. Está todo mundo dizendo não dá, e você vai lá e dá. Por causa de uma inspiração. Está pegando fogo, o negócio está ruim. Mas, não, meus filhos são herança do Senhor. A situação está difícil, eu entro para casa. Minha casa é um lugar de paz. Depende de mim fazer da minha casa um lugar de paz. Aí as pessoas vão olhar e falar assim, a tua casa é um lugar de paz, Wellington. É exato. Por causa da presença do Espírito Santo lá. Quem tem a chave da minha casa, quem tem a chave da sua casa é você. Você que abre a porta e deixa ele entrar. Por isso a Bíblia fala lá em Tiago, a gente leu de manhã também, quem estava aqui, todo homem, toda pessoa esteja pronta para ouvir e tardio para falar e também tardio para se irar. Ele nem diz que ainda não se ira, não. Você ira, mas não peca, está escrito lá em Efésios. Agora, por que ele está dizendo? Seja tardio para falar. E, esteja apto, pronto, sempre para ouvir. Por quê? Porque a fé vem por ouvir. Então, fica ouvindo, fica ouvindo, fica ouvindo. Vai chegar o tempo que aquilo ali vai explodir no teu coração, vai ter uma revelação. Você vai entender de um jeito que você não tinha entendido antes. Aquilo vai se tornar uma verdade para você. Porque é verdade, sempre foi verdade. Mas não serve se não for verdade para mim. Não vai servir na minha vida, não vai se manifestar se não for verdade para mim. E aí, em algum momento, aquilo ali vai abrir, meus olhos serão abertos e, glória a Deus, entendi. Glória a Deus, é assim. E aí eu vou me comportar daquele jeito, eu vou falar daquele jeito. Aí sim, eu posso falar. Por quê? Porque aí, quando eu falar, eu vou falar daquilo que está cheio no meu coração. Então, enquanto não está no teu coração definido, não fala. Fala nada. Fica quieto. Enquanto você não tem certeza, fica quieto. Não tinha uma personagem que eu só falo quando eu tenho certeza. Não tinha isso? Não lembro do... Era Ofélia, é isso? É a Ofélia. Eu só falo quando eu tenho certeza. Isso. Não seja Ofélia, não. Mas Deus quer que a gente seja pronto para ouvir o que Ele está falando. Ouvir o que Ele está falando. E para quê? Para quando eu falar com a autoridade do nome de Jesus, falar com a autoridade da palavra dEle, falar com ousadia. É o que Deus está nos chamando. Ouvir a palavra de Deus gera fé na obra redentora de Cristo. Da mesma forma que ouvir outras coisas trazem dúvidas. Então, cuidado com o que você tem ouvido por aí, tá? Eu falei semana passada lá em Caraí, estava lá na Academia da Fé. Um beijo para aquela igreja linda. Falei lá o seguinte, e eu já falei isso aqui também. Quem que eu ouço? Eu ouço meus pastores e ouço as pessoas que eu tenho certeza que meus pastores ouvem. Por quê? Porque senão eu não sei, vai me gerar dúvida. Já teve gente que veio conversar comigo, já tinha feito a escola, já tinha certeza de várias coisas, mas veio conversar comigo, veio cheio de dúvidas, porque estava seguindo alguém, estava ouvindo outra pessoa. E aí abri a Bíblia com ela, mas isso aqui que está escrito, e é mesmo, tá? Eu não tinha pensado nisso, não tinha visto isso. Falei, então, você tinha dúvida antes? Não. Agora você tem, então. Se você está ouvindo alguma coisa que está tirando dúvida, para de ouvir. Porque a palavra de Deus, ela gera certeza. Amém? Se você está ouvindo a palavra de Deus, vai gerar certeza no coração. Se você ouve a palavra de Deus sobre salvação, vai gerar certeza a respeito da salvação. Se você ouve a palavra de Deus a respeito de cura, vai gerar certeza sobre cura. Se você ouve a respeito de saúde, sobre a família, sobre tudo, vai gerar certeza, não vai gerar dúvida. Então, se eu estou com dúvida, eu estou ouvindo alguma coisa, tem fogo estranho aí. Não é a palavra de Deus gera certeza.
Quanto tempo eu passo ouvindo a palavra de Deus e, em contrapartida, ao tempo que eu passo ouvindo sobre outras coisas? Notícias por aí, política, e por aí vai. E por aí vai. Não que você não possa se inteirar do que está acontecendo, não que você não possa, e eu também, a gente pode ter uma opinião a respeito de tudo. Mas quanto tempo eu gasto? E se eu estou numa luta, voltando aqui para o tema da cura, se eu estou numa luta contra a minha saúde, se tem alguém envolvido, engajado em me matar, tirar a minha vida, espera aí, eu tenho que levar isso muito a sério. Quanto tempo eu estou gastando, quanto tempo eu estou investindo na palavra da vida, na palavra de saúde, para combater esse sujeito que está tentando contra a minha vida? É muito sério, gente. Tem alguém querendo te matar. É muito sério, a gente fala de cura e deixa cair no comum. Não é comum. Você carrega um propósito de Deus. Você tem que entender isso, você carrega um propósito de Deus. O propósito de Deus não vai ser parado, mas Satanás está tentando parar você que carrega o propósito. É muito sério, tem alguém que quer matar você, tem alguém que quer tirar a tua vida, tem alguém que quer interromper o seu fôlego. E você não leva isso a sério? Tem que levar muito a sério. Tem alguém que está desmentindo a palavra de Deus na tua cara, na minha cara, quer tentar todo dia desmentir, dizer que o que Deus disse não é assim. Mas é assim, perfeitamente, do jeito como está escrito. Agora, o quanto tempo eu invisto para desmascarar esse mentiroso? O quanto tempo eu tenho investido para expulsar esse mentiroso? O quanto tempo eu tenho investido para estabelecer a verdade absoluta de Deus na minha vida, na minha casa e sobre todas as coisas que me acompanham? É muito sério. É uma batalha, é uma luta. Deus quer que você viva em saúde. Ele não quer só que você seja curado, viva em saúde. Mas Ele já fez todo o trabalho, todo o trabalho. E agora? Agora é comigo e com você. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Confia nele. Confia nele. Já ouviu a palavra dele? Oferece um sorriso como oferta para ele. Aí eu ouvi a palavra dele, eu criei. Então, dá um sorriso para ele. Eu creio na palavra de Deus. Olha só, comportamento. Vou dizer. Em paz eu me deito e logo pego no sono. É assim que diz a palavra, né? Vou te dizer, como é que você vai fazer uma oferta ao Senhor? Você vai deitar e vai dormir. O teu sono vai ser a tua oferta de confiança para Deus. Enquanto você estiver dormindo, você vai estar adorando a Deus. Porque o teu sono vai ser a tua confiança de que Ele está cuidando de você. E Ele te dá enquanto você dorme. Sabe por quê? Porque Ele sabe, meu filho, apesar de tudo, Ele descansou em mim. Ele deitou, porque Ele sabe que eu sou o Senhor dele. Sabe, quando você deita, pensando, meditando na palavra, Senhor, eu quero dormir, eu vou dormir. E essa vai ser a minha adoração nessa noite, descansar na tua palavra. Eu vou deitar, e a minha adoração vai ser dormir essa noite. Eu vou babar, Senhor. Vai ficar todo molhado o meu travesseiro. Isso vai ser oferta para você, Senhor. É isso, gente. Você sabe quando você entrega seu sono, está rindo? Para a máquina de lavar também. Depois põe o sabão em pó, está tudo certo. É isso. Quem estiver dormindo do teu lado vai se afastar um pouquinho, mas tudo bem. Mas você entende que quando você faz isso, você está adorando a Deus, gente. Ficar acordado nunca resolveu o problema. Então oferece o teu sono como oferta agradável a Deus. Oferece teu sono para Ele. Antes de dizer assim, não, mas eu não consigo, não, para com isso. Para com isso. Antes de dizer, não consigo, diz, porque nada do que está sendo pregado é porque você consegue, eu também. Você tem o ajudador, o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito Santo que te permite, que te possibilita, que te habilita para fazer aquilo que Deus te ordenou para fazer. Não é você. Não acha que você que vai deitar e vai dormir, assim, não. É por causa da tua confiança no Espírito Santo, que é o Espírito Santo habitando em você, que te leva. É o Espírito Santo.
Acho que é Salmo, vamos ler, eu quero ler com você. Aleluia. Ó, Salmo 3, versículo 5. Tem outra passagem também que fala. Vamos lá. Salmo 3. Deito-me e pego no sono. Olha só, hein? Acordo, porque o Senhor me sustenta. Você não só vai deitar e pegar no sono, você vai acordar, porque o Senhor vai te sustentar. Enquanto você estiver dormindo, o seu sono, começa a olhar, eu estou te dando uma outra perspectiva para olhar para a palavra. Não é só assim, deito em paz, aí, mas depois, quando você vai falar com alguém, agora vai conversar com alguém, eu não consigo dormir, eu não consigo dormir. Se é mais isso que sai da tua boca, é isso que você vai viver. Eu tenho insônia, se é isso que sai da tua boca, é isso que você tem. O que sai da tua boca é o que você tem, é porque está cheio do teu coração. Eu tenho insônia, então tenho insônia. Igual o sujeito que eu falei, que a Ludmila encontrou lá, conheceu. Eu tenho 23 diagnósticos. O cara, acho que ele queria uma medalha por diagnósticos. Eu sou o campeão de diagnósticos. Que coisa horrorosa. A Lud falou com ele, né? Graciosa que é a Lud. Falou assim, mas você pode ter saúde. Não, quero mesmo me aposentar. Tá bom, ele não quer ser curado. Agora, o que você tem? Eu tenho saúde. Você abre a boca para dizer, eu tenho saúde. E eu tenho saúde porque Cristo conquistou para mim na cruz. Eu tenho saúde porque Ele me substituiu na cruz. Assim como eu tenho vida eterna, eu tenho saúde. O que é mais fácil ter? Vida eterna ou saúde? Claro que é mais fácil ter saúde do que vida eterna. O que é mais difícil? Ser eterno? Não é? Ser eterno é o que é o impossível. É impossível para homens, mas não para Jesus. E Ele não te fez eterno? Amém? Ser eterno não é eterno? Então você também é curado. Você é filho, então você é curado. Você é herdeiro, então você é curado. Você tem o Espírito Santo, então você tem espírito de vida dentro de você. Você entregou sua vida para Jesus, é dele. Agora, vamos lá, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. O quanto tempo eu invisto, o quanto tempo eu tenho investido em renovar a minha mente nessa palavra, para que isso faça parte de mim. O quanto de manhã eu acordo e dou ordem às circunstâncias. O quanto durante o dia, quanto tempo eu gasto. Mais tempo falando do problema ou falando da solução em Cristo? Falando da situação que eu estou vivendo ou falando do que Deus providenciou para mim? Falando do que eu estou vendo ou falando do que eu estou crendo? Porque o que eu estou crendo é prova das coisas que não se vê. Então eu não preciso ver, eu preciso crer. Pronto. Vamos crer. O diabo crê, os demônios creem e tremem, mas eu não creio como eles. Eu vivo por essa palavra, diferente deles. É diferente. Crer é viver por essa palavra. Crer é ter um comportamento que expresse a palavra. Crer é ter atitudes que expressem a palavra. Isso aí os demônios não fazem. Mas eu e você fazemos e vamos fazer mais ainda. Amém? Vamos ficar de pé. Tiago 1,22 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes. Eu já falei isso aqui. Praticantes. Deus está nos chamando para praticar, gente. Praticar a palavra. Você não vai ver resultado na sua vida sem praticar a palavra. Não vamos ver resultados sem praticar. Mas eu sou mais que vencedor. Se não praticar, não vai experimentar a vitória. É experiência. Não é uma verdade praticada, então não vai fazer parte de mim. Eu tenho que praticar, eu tenho que quanto tempo eu tenho gasto, eu tenho investido, o termo melhor é esse, investido no meu relacionamento com a palavra. Eu falei aqui, todo mundo tem uma história de milagre. Todo mundo tem uma história de milagre. Aliás, se você parar na rua ali, alguém vai dizer, não, Deus já fez milagre na minha vida. Agora, milagre não sustenta a gente na presença de Deus. O que sustenta a gente na presença de Deus é a palavra dele. As pessoas que se afastam de Jesus se afastam porque pararam de se relacionar com a palavra dele. E quando a gente se afasta da palavra dele, a gente para de crer, deixa de crer. A nossa fé, que deve ser fortalecida, ela é enfraquecida. Então, não é um milagre, mas o milagre é Jesus, a palavra. E a gente tem que se relacionar com a palavra todo dia. E a palavra vai produzir milagres. A palavra vai produzir milagres. Invista tempo, invista tempo. Não acorde amanhã
como quem vai viver só mais um dia, porque amanhã vai ser o dia de glorificar a Deus, e Deus vai ser glorificado na sua vida. Acorde amanhã consciente, intencional e falando com o teu corpo. Acorde amanhã e fale do que Jesus fez no teu corpo, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, por quanto tempo for necessário, porque eu creio, e aí você vai ver a manifestação da palavra de Deus, porque Ele é fiel à palavra dEle. Amém? Quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. É muito sério isso. É muito sério. Obrigado, Senhor, porque nós fomos resgatados. Resgatados. E agora nós fomos transportados também para a Tua presença. E na Tua presença existe vida. Nós cremos na Tua palavra. Eu creio na Tua palavra. Eu creio. Revela, Senhor, a cada um dos meus irmãos a Tua palavra. Traz entendimento no coração, no espírito, de que cada um dos meus irmãos, cada um de nós, já foi na cruz, já foi curado, que a saúde está disponível. Em nome de Jesus, traz revelação, entendimento da Tua palavra, para combater enfermidades, porque a Tua palavra é a verdade. Senhor, traz esse entendimento para que ela seja verdade em cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em cada coração, estabelece a Tua palavra, Senhor. Estabelece a Tua palavra, para que nos nossos dias a Tua palavra ela tenha um lugar especial. Para que no nosso dia a dia a Tua palavra ocupe maior parte do tempo. Ocupe um lugar especial na nossa rotina, no nosso coração, para que a gente deite, durma, sabendo que o Senhor é que nos sustenta, para que a gente ofereça o nosso sono como oferta agradável na Tua presença, uma oferta de quem confia no Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração aberto para a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, não tem outro caminho, não tem outro lugar para a gente ir, é a Tua palavra, é o lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós fazermos parte do corpo de Cristo, corpo curado, corpo perfeito, a noiva. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa aqui nessa noite, cada coração que ouviu a Tua palavra aqui na internet, em nome de Jesus. E declaro cura em nome de Jesus. Declaro, Senhor, a revelação dessa palavra de cura, palavra de cura, palavra de cura, palavra de cura. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades que operam nas regiões celestiais, que operam no mundo do Espírito. E é no Espírito, como seres espirituais que nós somos, que nós já somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Eu sou curado. Eu sou curado. Você pode dizer, eu sou curado. Eu sou curado. Começa a declarar a cura sobre a tua vida. Seja você a declarar. Se alguma parte do seu corpo, põe a mão e começa a declarar. Começa a declarar. Coluna, eu te dou ordem. Eu te dou ordem de se arrumar, de funcionar perfeitamente, de sustentar o meu corpo como foi feito para ser sustentado. Coração, eu te dou ordem de bater nas batidas do coração de Jesus Cristo. Coração, eu te dou ordem para funcionar perfeitamente. Coração, eu te dou ordem para funcionar perfeitamente. Coração, eu te dou ordem para bombear o sangue pelas minhas veias. Eu tenho o sangue de Cristo. Eu tenho o coração de Cristo. Meu coração foi trocado. Eu tinha um coração de pedra, mas agora eu tenho um coração de carne que foi me dado pelo meu Pai. Pulmão, eu te dou ordem no nome de Jesus para funcionar, para respirar e para cantar louvores ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu respiro para louvar a Deus. Eu respiro para adorar a Deus. Eu respiro para o louvor da glória do meu Pai. Rim, eu te dou ordem, rins, para funcionarem perfeitamente. Para funcionar perfeitamente, vocês foram criados com um propósito. E todo o propósito será cumprido no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.
Aprenda a dar ordem ao teu corpo, aprenda a profetizar, dizer para o teu corpo. Útero, trompas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, funcionem corretamente. Em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus. Útero, trompas, funcionem corretamente, seja curado em nome de Jesus. Ansiedade, eu te repreendo no nome de Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis ansiosos. Ansiedade é um espírito, eu repreendo esse espírito no nome de Jesus. Abra a boca para repreender, abra a boca para falar. Meu corpo funciona, meus rins funcionam, meu pulmão funciona. Eu te dou ordem de funcionamento e, Pai, eu te agradeço já, porque essa palavra foi liberada para mim. Meu corpo funciona para a tua glória. Aleluia, aleluia. Coluna seja ajustada agora no nome de Jesus. Coluna seja ajustada no nome de Jesus. Coluna seja ajustada no nome de Jesus. As pessoas ficam falando muito aí de TDAH. Para com isso. Você não tem déficit, não. Você tem superávit. Você tem a palavra de Deus. Que isso? Tanto diagnóstico nas crianças hoje, como é que é? De autismo. Que autismo? Nada. A palavra de Deus fala que a gente vai viver altaneiramente. É isso, acima das circunstâncias. Não encare esse negócio de autismo se ajustando. Ah, não, vamos me ajustar, não. A palavra de Deus é que vai ajustar tudo. As circunstâncias é que tem que se moldar a palavra. Não aceite as coisas como elas naturalmente são, não. Não diagnostique, não. Deixe, se outros diagnosticaram, se o médico... A saúde, está lá, a medicina, a ciência. Deus deu isso, mas está bom, o médico diagnosticou agora e você. O teu papel não é ficar colaborando com o diagnóstico. O teu papel é determinar o que a palavra diz. O meu papel é esse. Alguém disse que é autismo. Sabe como é que a gente encara o autismo, assim como qualquer doença? Como quem encara uma malignidade. A gente ora declarando a palavra, repreendendo. É desse jeito. Não se conforme, não. Não se conforme, não. Estou falando, a gente está num tempo. As crianças têm sido atacadas. E os pais precisam ser esclarecidos para fechar brecha, para fechar porta. Dentro de casa, pais, fechem as brechas. Fechem as portas, se coloquem na torre de vigia. Para que você veja de longe, você vê o inimigo de longe, você faz o quê? Você já repreende. Não aceite autismo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo no nome de Jesus. Meu filho é herança do Senhor, ele foi feito perfeitamente, ele é perfeito e ele vai glorificar o nome do Senhor e nós veremos a glória de Deus se manifestando na vida dos meus filhos. Não se conforme e nem aceite. Por que tem que aceitar se Jesus não aceitou? Estamos num tempo aí que a gente vê pais e todo mundo se adaptando. Não é para se adaptar. Entende o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Não é para aceitar, não. É para todo dia orar. Enquanto você está cuidando, você vai seguir a orientação médica, você está cuidando, mas você foi chamado para declarar a palavra de Deus. Então declara. Então faz isso. Se alguém deu um diagnóstico para o teu filho, pai, vai toda noite lá e começa a declarar. Você com a mãe com o pai, ou você sozinho, mas põe a mão lá e ora. Repreendendo espírito de autismo, espírito de, sei lá, qualquer coisa. Eu não te aceito aqui. Eu não te aceito aqui. Você não é bem-vindo aqui. Meu filho é a casa do Espírito Santo. Meu filho é a herança do Senhor. Meu filho é propriedade de Deus. Meu filho é um tesouro. Meu filho é uma flecha que vai ser lançado e vai longe e vai acertar o alvo. Meu filho foi feito para a glória de Deus.
Enfermidade, você não é bem-vinda aqui. Eu te mando embora agora em nome de Jesus. Pai, você é autoridade. Mãe, você é autoridade. Não haja naturalmente contra aquilo que não é natural. Não haja naturalmente contra o que não é natural. Sua luta não é contra a carne ou sangue. Senhor, obrigado, Senhor, por esse esclarecimento de hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por essa reunião. Obrigado, Senhor, pela palavra de cura. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Olha, eu declaro uma noite abençoada, uma semana de bênção na sua vida. Olha, tem uma plaquinha lá atrás, visitante. Vai lá pegar teu presente. Depois te dou um abraço, hein? Saudade. Vai lá pegar o seu presente. Tá? Deus te abençoe, você que está em casa também. Ó, declaro uma semana dirigida pelo Espírito Santo. No nome de Jesus.